No casamento judaico acontece assim: o noivo ele fala com os pais dele. Ah, eu quero me casar com aquela pessoa. Aí os pais dele, do noivo, vão lá na casa do pai da noiva. E os pais fazem um acordo entre si ali de casamento, né? Então, ó, meu filho quer casar com sua filha. Então ela fica prometida ao noivo. Então é feito uma festa, né? E o noivo deixa com a noiva uma joia. Essa joia é o penhor de que ele vai voltar. Então ele fica desposado, a noiva fica desposada com ele, ficam noivos, né? Eles ficam noivos e o noivo volta para a casa do pai dele. Nesse período que o noivo voltou para a casa do pai dele, ele tem 2 anos para construir a casa aonde ele vai levar sua esposa para constituir uma família. Então é assim o procedimento de um casamento bíblico judaico. E a volta de Cristo não seria diferente, porque ela é comparada a um casamento. Então o Messias, ele veio em Israel, nasceu como homem. Foi a primeira vinda. Quando ele nasceu, ele desposou-se de Israel. Mas o povo espalhou-se pela terra. Então, hoje, a volta de Cristo, a noiva de Cristo, não é só para Israel local, é para o mundo. Porque o povo de Deus que estava ali em Israel espalhou-se pelos 4 cantos da terra com as perseguições. Então, nós que estamos aqui, por exemplo, no Brasil, o Brasil é onde tem a maior quantidade de imigrantes judaicos, né? E uma forma de identificar a genealogia foi quando os judeus vieram para cá fugindo da Inquisição, né? Que foi feito pela besta, segundo as profecias do Apocalipse. Eles vieram para cá fugindo da Inquisição. E eles, para se identificarem, eles colocaram sobrenomes que eram comuns ao que eles faziam, né? Por exemplo, quem era ferreiro, o sobrenome ficou Ferreira. Tem sobrenomes de árvores também, como Figueira, né? Tem também sobrenomes de animais, né? Todos os sobrenomes de nomes de animais também são descendentes de judeus. Por exemplo, Souza. Souza é o meu sobrenome, né? Souza significa pombo bravo em latim. Então, em outro idioma, ele tem um significado de animal. Então, esse significado é para nos identificarmos. E aqui no Brasil a gente vê, né? Pereira, Figueira, Ferreira, família Souza, família Silva. Silva tem um significado também em outros países, em outros idiomas, que também significa o nome de um animal, né? Então é assim que eles usaram para se identificarem. E o Senhor Jesus disse assim, o Messias disse assim: nenhum dos que são meus irão se perder. Por isso ele veio, né? Roma, ela tomou posse disso daí porque o evangelho tinha que ser espalhado. Mesmo que Roma corrompeu o cristianismo, tornando símbolos cristãos em ídolos, mesmo assim, hoje existe uma ruptura são os evangélicos, né? E eles seguem a Bíblia como a Bíblia é. Alguns não guardam ainda a lei como deveria, né? Mas o Senhor Jesus não veio para abolir a lei. Ele veio para cumpri-la e ele veio para nos ensinar a lei, para ensinarmos a guardar a lei. Então o Senhor Jesus ele resumiu a lei em 2 grandes mandamentos, que é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos resumem
toda a Torá, toda a Bíblia. Por quê? Porque se você ama o próximo, você não mata, você não rouba, você não causa dano ao seu próximo, porque você ama, né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai ter ídolos, você não vai criar ídolos dentro de você. Às vezes, a teimosia é um ídolo, viu? Então, temos que tomar cuidado. Às vezes, a pessoa não tem um ídolo físico, não tem um ídolo ali para ele adorar, mas ele é teimoso. Então, a teimosia, ela é irmã da idolatria. Por isso nós temos que ler a Bíblia para estarmos entendendo como que o Messias, o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, né? Como que ele quer que nós guardemos as Sagradas Escrituras, de forma que Deus irá se agradar de nós. Então, nós temos que saber isso. Essa é a dracma perdida que nós temos que encontrar. Por que eu estou falando da dracma perdida, né? Porque num casamento judaico, por exemplo, né, o noivo, quando ele vai e ele se desposa da noiva, ele deixa um penhor. Essa parábola da dracma perdida, essa parábola está falando de uma mulher que estava desposada do marido. Ela estava noiva. E o marido ia voltar, depois de 2 anos, para consumar o casamento, né? Só que ela perdeu uma dracma perdida. O que seria uma dracma? Ela imagina um colar, né, cheio de moedas, assim. Era uma coisa muito rara, muito cara também, porque era tudo de ouro. Então, cada colar, cada moedinha daquela chamava-se uma dracma, né? E lá no deserto, imagina, um lugar que tem tempestade de areia, um lugar que venta muito, é muita poeira, né, por lá. Tem muita poeira. Então ela deve ter deixado cair aquela dracma sem perceber, e a poeira encobriu. Por isso que a Bíblia fala assim, que esta mulher varreu toda a casa. Diligentemente ela procurou a dracma perdida. O que que isso mostra para nós? O noivo ia voltar. E ela tinha perdido a dracma, que era uma joia que fazia parte do colar que ela tinha que mostrar para o noivo. Por que ela tinha que mostrar para o noivo? Porque no costume judaico, né, quando o noivo deixa essa dracma, essa joia, né, com o penhor, a noiva precisa cuidar desta joia. E quando o noivo volta, ele pega a joia e olha. Se a joia está bem cuidada, essa noiva, ela vai ser idônea para o casamento. Então ela vai ser uma mulher responsável para cuidar dos filhos e vai ter um casamento feliz. Então, a primeira coisa que o noivo olha é o estado da joia, do penhor que ele deixou, né? Então, ela tinha perdido. E agora? Estava próximo da hora do noivo chegar e ela tinha perdido a joia. Então, a Bíblia fala, ela diligentemente varre toda a casa em busca da joia, da dracma perdida, e ela acha esta dracma perdida. Ela encontra. E quando ela encontra, ela fica muito feliz. E o noivo, então, volta e ela está com a joia intacta. O que que isso nos mostra? Na volta de Cristo hoje, alguns povos ainda irão encontrar a dracma perdida na última hora, no último momento antes da volta do Messias. Então, o Messias já está voltando, não é? Porque assim, um dia para Deus é como 1000 anos. Fazem 2000 anos que o Senhor Jesus ressuscitou. Que ele morreu na cruz e ressuscitou, né? Não é assim? Então, se fazem 2000 anos, para Deus é 2 dias. Então, está na hora do noivo voltar. O Messias é nosso rei, é nosso Senhor, é nosso libertador. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, né? Se ele é o Cordeiro, ele deveria ter sido entregue por um sacerdote. E assim aconteceu. Foi um sacerdote que entregou Jesus para ser morto no Calvário. Então cumpriu a profecia. Mais uma profecia se cumpriu em relação ao Messias quando o sacerdote o entregou. Então, voltando aqui, né, nós sabemos então que o noivo ele vai voltar.
E que o noivo, pelo costume judaico, é 2 dias que leva para o noivo, 2 anos, né, que leva para o noivo construir a casa aonde vai morar. Outro assunto bem importante também é nós sabermos como seria o arrebatamento. O arrebatamento ele se dará em 3 etapas. Em 3 etapas, né? Eu vou explicar também aqui nesse estudo. Todas essas 3 etapas, quais são? E a primeira já aconteceu. A primeira etapa do arrebatamento, a primeira ressurreição já aconteceu. E eu vou provar para vocês na Bíblia. Tá? Então, o noivo ele já veio e ele já foi preparar lugar. João capítulo 14 e versículo 3. Ele diz assim: para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o noivo ele veio e ele foi preparar lugar para onde ele estiver, nós pudéssemos estar também. Então o noivo desposou-se já com a noiva. E qual foi o penhor que o noivo deixou para a noiva, né? Qual foi o penhor? Porque no casamento, o noivo vem, deixa uma joia com a noiva e vai preparar lugar, né? No caso do Messias, o nosso Senhor, qual foi o penhor que ele deixou? Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Ele disse assim: eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, como num casamento judaico. E ele deixou o penhor. Aí entra a joia, a história a parábola da dracma perdida. Tem um povo que perdeu essa dracma, que precisa encontrar, porque o Messias está voltando, o noivo está voltando. Quem perdeu essa dracma? Quem perdeu esta joia? Quem perdeu o Espírito Santo? Precisa encontrá-lo urgente, porque o noivo está voltando e ele é o penhor que foi deixado. Então vamos voltar aqui lá no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15. Vamos entender qual foi o plano de salvação que Deus criou para a humanidade assim que o homem pecou lá no Jardim do Éden. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui tem uma sentença para o diabo, né? O agressor, o acusador de nossas almas. Ele será esmagado na cabeça, e ele ferirá no calcanhar. Lá na cruz do Calvário, quando o Messias foi crucificado, os cravos foram pregados nas mãos e nos pés. Só que nos pés, os cravos não eram pregados em cima dos pés, assim. O costume romano de tortura era pregar no calcanhar e prendia na madeira. Então Jesus ele foi preso pelo calcanhar ali e cumpriu-se a profecia. Durante o milênio, a cabeça da serpente seria esmagada completamente, né? Quando Deus traçou esse plano da salvação, Adão, por ter pecado, ele perdeu a autoridade que Deus tinha dado ao homem. E esse plano envolvia um sacrifício. Veja o que aconteceu aqui mais adiante. Ó. Deus, então, ele feriu um cordeiro para arrancar a pele do cordeiro, porque o homem viu que estava nu. Então, para cobrir a vergonha do homem, um cordeiro teve que morrer ali. E esse cordeiro estava representando o Messias na cruz do Calvário, que levou a nossa vergonha, o nosso pecado. Então, lá em Gênesis 3 e 21 fala sobre isso, né? Ó. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas. Apocalipse, capítulo 13 e versículo 8. Aqui fala que Deus arrancou a pele de um animal e fez as túnicas de pele, né? Para cobrir a vergonha de Adão. Lá em Apocalipse 3 e 8 diz: adoraram a besta e todos os habitantes sobre a terra, né? Esses cujos nomes não estão no livro da vida. Olha só, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então,
Essas pessoas que o nome não estão escrito no livro da vida adoraram a besta. Eles adoraram a besta. A Bíblia diz aqui em Apocalipse 13 e 8. Apocalipse 12, 13 e 14 é o que está acontecendo nos dias de hoje. São essas profecias que estão acontecendo hoje, né? Então aqui no Apocalipse fala, o Cordeiro Pascual, porque ele foi morto na Páscoa, ele levou o pecado. Essa função era do Cordeiro Pascual. E o Cordeiro Pascual no Antigo Testamento, na Torá, estava apontando para a morte do Messias na cruz. Tudo que tem no Antigo Testamento, na Torá, aponta para o Novo Testamento, como em forma profética. Então, todas as festas, tudo que acontece, por exemplo, o fato aqui de Deus ter matado o cordeiro, o fato de o sacerdote ter aquele cordeiro pascual, tudo isso aponta para o Messias. O tabernáculo aponta para os dias de hoje. Nós somos o templo, né? Então tudo que acontece lá acontece de forma profética. Todos aqueles atos que acontecem são proféticos para o futuro, para hoje, para os dias de hoje. Então, por isso é importante guardarmos as festas judaicas. São atos proféticos. Então, as festas judaicas é fundamental que nós sigamos e que nós guardemos, porque são profecias, são proféticos, né? Nós sabemos, então, que a vinda do Messias seria como um casamento, né? Vamos mais a fundo nisso, né? O noivo vem, desposa, ele fica noivo, né? Isso eu já falei. Enquanto isso, o noivo precisa preparar o lugar, né? Jesus falou, vou preparar-vos lugar. E o noivo deixa um penhor, né? Que nós recebemos o Espírito Santo como penhor. A garantia de que ele vai voltar. Meus irmãos, o Espírito Santo está aqui na terra. Ele habita em nós. Essa é a maior garantia e a maior certeza que nós temos que o Messias vai voltar. Porque o Senhor não vai deixar o Espírito Santo aqui sozinho, não. Ele vai vir buscar a joia, ele vai vir para buscar a noiva e ele vai também, o Espírito Santo vai nos levar até ele. Então lá em João, capítulo 16 e 28, o livro de João é maravilhoso, é lindo. Aqui tem detalhes. João, de número 12, João 13, 14, 15 e 16 fala sobre o Espírito Santo. Isso foi revelado a João, né? E depois lá no livro de Atos, a gente vê isso acontecendo já na igreja primitiva. E Paulo teve essa revelação de Deus, é a mesma revelação que João teve aqui, João 13, 14, 15 e 16. Leia esse trecho para você ver. Ele fala do Espírito Santo, fala de nós orarmos em nome do Senhor Jesus. Fala tudo isso aqui. Por que orarmos em nome do Senhor Jesus? Porque Ele é a palavra de Deus. O Senhor Jesus é a palavra. Então, lá em João 1:1, né, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Eu sempre falo isso porque isso é muito importante, né? Então, nós devemos orar porque a palavra de Deus tem todo o poder nos céus e na terra. É a palavra de Deus, né? Vamos entrar com mais detalhes aqui depois, né? Então, Jesus ele foi para o Pai. O que dizem as profecias sobre isso, né? Jesus foi para o Pai. Tem alguma profecia que fala isso, que Jesus iria morrer e depois ele iria para o Pai? Sim, está aqui em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O anjo falando com Daniel, né? Então, sobre Israel, 70 semanas estão determinadas para cessar a transgressão. Então aqui foi um prazo que Deus deu para Israel para cessar a transgressão. Se não cessar dentro deste prazo, as pessoas que não estiverem cessada a transgressão, virá o juízo. Então, sobre o teu povo para cessar a transgressão. E para dar fim aos pecados e expiar a iniquidade,
trazer a justiça, selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Aqui o anjo, ele traz detalhes sobre a vinda do Messias. Veja o versículo 25. Israel estava nessa época lá na Babilônia, estava cativo em Babilônia, né? E aí aqui no versículo 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias. Até quem? Até o Messias. Então a Bíblia aqui nos mostra que o Messias viria nessa época. Ó, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quem é que deu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém? O rei Dário, filho de Assuero, casado com Esther, né? Aleluia! Olha como Deus ele vai trabalhando, né? É lindo o trabalhar de Deus. O rei Dário era filho de Assuero, né? E Assuero era casado com quem? Com Esther. Olha só, lembra do livramento que Deus deu a Mardoqueu? Né? Lá a guerra espiritual já estava acontecendo e ela veio acontecendo até chegar ali em Daniel. Olha, é lindo o trabalhar de Deus. Até o Messias haverá 7 semanas e 62 semanas em tempos angustiosos. 7 semanas em dias proféticos, né? Então, o que está falando tudo isso aqui? 62 semanas, 7 semanas. Ó, a saída da ordem, ela foi dada pelo rei Dário, filho de Assuero, né? Então, Daniel entendeu pelas escrituras que seria 70 anos. Então, começou a contagem, né? 7 semanas, foi o cativeiro, 70 anos. Versículo 26. 62 semanas acaba no pé da cruz, com o Messias morrendo. Porque é isso que diz aqui nas Escrituras, né? Ó, vou ler novamente o versículo 26. Não, vou ler o versículo 26, que eu não tinha lido ainda, né? Diz assim o versículo 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então, olha o que está escrito aqui na profecia de Daniel. Depois das 62 semanas será cortado o Messias. Aqui está falando, o Messias vai morrer. Então, no pé da cruz, cumpriu-se as 62 semanas. Aqui envolve o nome do Messias, então não tem como errarmos isso daqui, né? Essa conta. Embora os dias proféticos e os anos aqui da Terra, os anos que vivemos aqui na Terra, não são compatíveis, né? Por exemplo, um dia para Deus é 1000 anos, né? Essas semanas proféticas foram 70 anos. E tem semanas de 1260 dias, né? Que é o período que a besta governou, o primeiro período que a besta governou, né? 1260 dias. Tem um estudo aqui no canal sobre isso. Vê ali para você entender melhor como funciona esses 1260 dias ali, né? Isso envolve a Inquisição, envolve a perseguição da igreja primitiva. Foi a primeira besta, né, que fez tudo isso. Bom, então aqui nos diz claramente, não está nem em parábolas, está escrito assim: depois de 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. Então, ó, o povo do príncipe que há de vir, o príncipe que há de vir, aqui já nos mostra com mais claridade o que está sendo falado aqui nessa profecia, né? Quem é o povo do príncipe que há de vir? Seria a primeira besta mesmo se levantando. Que há de vir. O que a primeira besta faria? Destruiria a cidade e o santuário. Então a Bíblia fala aqui o que a besta iria fazer. E o seu fim será como uma inundação. Eles iriam invadir Israel de uma forma que ia parecer uma inundação, né? Até o fim haverá guerra. Então essa guerra ela foi prolongada até os dias de hoje. Até o fim haverá guerra. Então, baseado nessas profecias, eu pude também entender
que Israel estaria em guerra quando o Messias voltasse. E nós olhamos hoje para Israel, nós vemos que Israel está em guerra ainda. Né? Essa guerra começou agora. Por que começou agora essa guerra? Porque houve um período de 2 dias. Esse período de 2 dias proféticos é o período que fala da volta do noivo. Porque o noivo ele foi preparar lugar e ele levou 2 dias. Né? Muitos cristãos que são idólatras precisam deixar a imagem. Mas a Bíblia aqui é clara. Estes que são os idólatras são do príncipe e não de Deus. Né? São do príncipe que haverá de vir. Capítulo 9, versículo 26. Então o povo do príncipe já seria a primeira besta que levanta do mar. Veja o estudo aqui no nosso canal sobre as 2 bestas que se levantam, né? Nos dias de hoje, inclusive. Capítulo 9, versículo 27, diz assim, ó. Capítulo 9 e 27. E fará aliança com muitos povos por 1 semana. Aqui já continua as semanas de Daniel, as contagens da semana, né? Então lembra que parou na semana 62, né? Por mais uma semana, então, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Essa última semana, ela é dividida em 2 partes. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Então são 7 anos também. A semana tem 7 dias, né? Só que vai ser 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Durante esse tempo, desses 7 anos, o templo será reconstruído. Por que o templo será reconstruído? Porque haverá uma profanação do templo, segundo a profecia aqui de Daniel. Muitos judeus acreditam, mas essa profanação já aconteceu, foi quando Roma invadiu. Não, Roma invadiu, já estava profetizado, seria as assolações. Estava a profecia, aqui como eu li, né, que o povo do príncipe iria invadir Israel e iria profanar o templo. Né? O que aconteceu? Eles sacrificaram um porco ali no altar, né? Os romanos. Então, nós vemos aqui. Essa segunda parte aqui fala de uma assolação que vai interromper o sacrifício. Então, o que vai interromper o sacrifício? 3 anos e meio eles irão sacrificar. Os outros 3 anos e meio vai estar interrompido o sacrifício. Não haverá mais sacrifício. Novamente seria interrompido. Quando o Messias veio, o Messias foi um sacrifício vivo. Lá na cruz do Calvário ele morreu e ele foi o sacrifício vivo, que ele mesmo se ofereceu como sacrifício. Então, o sacrifício do templo, ele foi parado. E para isso, Deus permitiu a destruição do templo, para que o sacrifício parasse. Porque tem uma profecia que fala: o sacrifício seria interrompido. Porque o Messias foi o único sacrifício que Deus agora recebeu. Então é pelo sangue do Cordeiro que nós somos lavados. É no sangue do Cordeiro que lavamos as nossas vestes. É no sangue do Cordeiro que nós nos limpamos de todo o mal e as nossas vestes estão mais alvas do que a neve. Então não precisa mais sacrificar a vaca vermelha, a cinza da vaca vermelha. Não precisa de mais nada disso. Os únicos mandamentos que vão permanecer durante o milênio na volta do Messias são os mandamentos que estão escritos perpétuos. E esse mandamento do Yom Kippur, lá na Bíblia, se nós formos ver ali em Levíticos, está como perpétuo. É um mandamento perpétuo. A circuncisão, né, também é um mandamento perpétuo. Então, tudo isso que é perpétuo, durante o milênio vai voltar, o Messias vai estipular e vão voltar a cumprir esses mandamentos. Vai voltar a ser obedecidos. Mas os outros mandamentos de sacrifício, de animais, de bode, de cordeiro, lá em Salmos mesmo diz, né?
Deus, ele não se agrada do sangue de bode, nem de cordeiro, ele não se agrada mais disso. O que Deus quer é um coração sincero, arrependido, é uma techuvá. É isso que Deus quer. Arrependimento e a pessoa não pecar mais. É isso que Deus quer, né? É isso que Deus espera de nós. Então nós vemos aqui no versículo 27, fará aliança com muitos por uma semana, e metade de uma semana, 3 anos e meio, é a metade de uma semana, né? E fará cessar o sacrifício e a obração. Então, o príncipe, quando ele se levantar novamente, a segunda besta, né, vai fazer cessar o sacrifício novamente. E sobre a asa da abominação virá o assolador. Então, sobre as asas dessa abominação virá o assolador. Então, entra agora aqui Mateus capítulo 24. Mateus 24 é profético, mas essa profecia é para os que vão ficar aqui e que não vão ser arrebatados nesse primeiro momento. Então, essa profecia de Mateus 24 fala: quando você vir essa assolação acontecendo, essa profanação do templo, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. É isso que diz. Então, quem estiver na Judéia. Então, esse texto bíblico, essa profecia, está falando diretamente com judeus que vão ficar aqui porque não acharam a dracma perdida. Tem um povo judeu que vai subir, né? Esse povo que já encontrou a dracma perdida, eles vão subir, eles vão ser arrebatados. Mas, lá em Mateus 24, fala de um povo que ainda vai ficar aqui para uma refrescagem, né? Vai ficar ainda aqui por um tempo. Então, é a profecia, Mateus 24. Ali tem instruções para o povo que ficar, o que eles devem fazer. Não volte para casa. Quando você vê a assolação, a perseguição já começa na mesma hora. Quem voltar para casa morre. Então, fuja para os montes. Nós vemos já uma história, a história se repetindo de Massada, né? A história se repetindo. Aleluia! Então, amados, 7 anos descritos no versículo 27 daqui, capítulo 9, versículo 27, né? Está contando os dias, 43 meses. 43 meses são 7 anos. Então, meses em dias, nós encontramos o quê? 1260 dias. 1260 dias. A primeira besta, então, ela reinou por 1260 anos. E isso aconteceu. Tem aqui um estudo sobre isso, né? Veja aqui um estudo sobre isso. Esses dias estavam profetizados que aconteceriam. Durante esse tempo aconteceu a Inquisição, mais de 100 milhões de pessoas, mais pessoas morreram na Inquisição do que em todas as guerras juntas, né? Foi uma tremenda carnificina isto, uma vergonha para a humanidade, mas quem causou isso foi a besta. A Bíblia nos aponta que isso foi causado pela besta. Bom, 3 anos e meio depois então, né? Os tempos seriam abreviados. Tempos, 3 anos e meio em dias proféticos. Desses 3 anos e meio, né? Nós temos um dia para Deus como 1000 anos. 2 dias como 2000 anos. Então, dentro desses 3 anos e meio, temos 2 dias. E esses 2 dias acontece, então, a volta do Messias. Irmãos, já fazem 2000 anos que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu e ressuscitou. Então, a volta do Messias é eminente. Ela pode acontecer a qualquer momento. Aleluia, né? Graças a Deus. Ela pode acontecer a qualquer momento. Então, nós vemos aqui, dentro desses 2 dias, algumas parábolas que se encaixam aqui, né? Como, por exemplo, a parábola... primeiro, o casamento, né? O casamento, ele se encaixa aqui, da dracma perdida. A parábola da dracma perdida se encaixa aqui também, que fala 2 dias, o noivo volta para buscar a noiva. E depois nós encontramos a parábola do bom samaritano. Então, são 2 parábolas, a dracma perdida e o bom samaritano. A dracma perdida fala para Israel. Israel precisa encontrar a dracma perdida. Israel precisa encontrar
o noivo nas Escrituras. Israel precisa encontrar o Espírito Santo, que foi a joia do penhor que foi deixada. E o bom samaritano? O bom samaritano, como que é a parábola, né? Estava no caminho ali, né? Ele foi pego por alguns ladrões que bateram, espancaram e feriram aquela pessoa até a morte, quase. Ele ficou ali jogado no chão, quase morto ali, né? O que isso está falando? Está falando de nós, os gentios, os povos que foram espalhados pela face da terra. Bateram em nós, né? Humilharam e fizeram tudo ali, né? Estávamos caídos no chão como mortos. Aí vem o bom samaritano. Quem é que veio de Samaria? Bom, Jesus nasceu em Belém, mas ele morou em Samaria. Então o bom samaritano aqui está falando de Jesus. Jesus então ele vem, o bom samaritano vem, cuida das feridas daquele que estava ali caído, que o diabo tinha pegado, batido, espancado, porque a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então aqueles ladrões e salteadores descritos aqui na parábola do bom samaritano, está falando do diabo mesmo, literalmente, né? Então esse bom samaritano cuida das feridas, passa vinho nas feridas, né? Ou seja, Jesus nos lava com o seu sangue, né? Ele passa azeite para cicatrização, ou seja, o Espírito Santo vem em forma de azeite sobre nós, a joia, o penhor, né, que Deus deixou. Então ele cuida das feridas e ele deixa então aquela pessoa que estava ali caída hospedada em uma hospedagem e ele deixa dinheiro para pagar por 2 dias. Olha que parábola profunda. 2 dias. Ele diz assim: depois que eu voltar, se precisar pagar mais um pouco, eu acerto com vocês. Então o que está falando ali? Pode ser que passe um pouco de 2 dias a volta de Cristo. Como nós vemos, já passou 2000 anos e já está acontecendo as coisas, né? Então, como já passou 2000 anos, 2000 anos do calendário lunar venceu agora no ano de 2017, porque tem um erro do calendário, né? Tem um erro do calendário e essa incompatibilidade entre os dois calendários, né? E então 2017 foi completando ali 2000 anos, 17 anos depois de 2000, né? Então ali completou 2000 anos. Então começa a contagem de 7 anos. A próxima contagem é agora, 7 anos, 2017 mais 7 vai dar 2024. É no ano que nós estamos, né? Então algo pode acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas vai acontecer algo muito grande antes da volta de Cristo, do Messias, que é o avivamento que vai chegar. O grande avivamento vai chegar e nós vamos ver pessoas sendo transformadas na rua, né? Vai ser uma coisa tremenda, irmãos. E nós temos também nesse período mais uma parábola que encaixa aqui, que é a parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens, mas 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Quem são as loucas? As loucas são aquelas que não estavam com roupas nupciais, as roupas do casamento, elas estavam dormindo. São as pessoas que estão dentro dos templos, mas não leem a Bíblia, estão numa dormência espiritual, estão em trevas, porque a Bíblia diz que durante a noite nós dormimos, né? Então essas pessoas estão em trevas. Então a parábola das 10 virgens nos traz isso. Dentro da própria igreja, Deus vai tirar uma igreja. Dentro do próprio Israel, Deus vai tirar a noiva, que é um Israel, que vai subir, e uma parte vai ficar. Dentro da igreja, uma parte vai subir e uma parte vai ficar. E essa parte que ficar, essa parte vai cair na profecia de Mateus 24. Ainda tem uma chance, mas agora vai ter que ser com o próprio esforço. Tudo que Jesus passou na cruz do Calvário, ele sofreu para nos dar a salvação pela graça.
Quem ficou, quem não aceitou essa salvação pela graça, agora vai ter que aceitar a salvação pelo próprio esforço. Aí vai custar caro, né? Aí vai custar muito caro. Aí vai custar preço de sangue da pessoa. Comparamos a um casamento à volta do Messias, né? O casamento, o noivo, ele foi preparar lugar. Ele leva 2 anos para preparar lugar. E ele volta então para buscar a noiva. E então, depois que ele volta para buscar a noiva, quem é a noiva? A noiva é alguns de Israel e alguns dos gentios, que são os povos que foram espalhados, os judeus espalhados pelo mundo, né? Quem é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Então, quando se prega o evangelho para uma pessoa que é de Deus, essa pessoa vai se converter porque ela ouve e ela reconhece a voz do seu pastor. Então, quando a pessoa reconhece a voz, significa que ela pertence ao aprisco. São esses povos espalhados, né? Um povo que não é de Deus, por exemplo, não vai sentir esse desejo de ler a Bíblia, de estar buscando a presença do Senhor, porque não é de Deus, ele não tem esse sentimento. Não tem. Mas se você tem esse despertar, se você tem esse desejo de estar lendo a Bíblia, de estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus, então você é um escolhido. Essa passagem do bom samaritano está registrada em Lucas, capítulo 10 e versículo 30. Ele é espancado pelo diabo e ele é o povo que foi espalhado, né? Passa o sacerdote, passa o levita e ninguém dá atenção para aquele povo que estava ali sofrendo, quase morrendo, mas passou o bom samaritano, cuidou das feridas, colocou em um hotel para que ele se recuperasse, pagou estadia de 2 dias, deixou pago. Então esse pagamento de 2 dias foi lá na cruz do Calvário, quando o Messias verteu o seu sangue ali. Quando ele verteu o sangue dele, ele estava pagando com o próprio sangue a nossa redenção, né? Bom, voltando aqui na dracma perdida, né? Que aponta para Israel, que perdeu a dracma. Essa mulher da história da parábola da dracma perdida, ela estava comprometida, né? Era o penhor do casamento e ela estava desposada. Ela perdeu uma parte do colar, perdeu uma joia, perdeu alguma parte. Israel perdeu alguma coisa, então precisa voltar, encontrar o Messias, precisa voltar, encontrar nas Escrituras o Espírito Santo, né? Lá no livro de Atos fala sobre o Espírito Santo. A igreja primitiva tinha o Espírito Santo. Israel precisa encontrar isso, porque o Messias está voltando. O noivo está voltando, né? Então procurou até achar. Essa mulher, no último minuto, então, ela acha a joia. E quando o noivo chega, ele está com a joia na mão, intacta. Isso é importante, né? Isso é importante nós entendermos. Então a joia é o penhor, o Espírito Santo. Onde está escrito isso na Bíblia, né? João, capítulo 15, diz assim, ó: Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, né? Aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então aqui nos mostra quem é o Espírito Santo. Ele é o penhor. Ele testifica do Messias, do Senhor Jesus, o Yeshua HaMashiach. João capítulo 14 e versículo 3. Ele foi preparar lugar, né? João 14, 3. E seu Espírito Santo é o penhor. O noivo deixou, então, o Espírito Santo para que nós cuidássemos. Como que nós cuidamos disso? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não extingais o Espírito Santo de Deus. Isso é cuidar da joia, da dracma perdida, da dracma, né? Do colar, do penhor, né?
Não é da dracma perdida porque nós não perdemos, nós ainda temos o Espírito Santo em nós, né? Mas quem perdeu, quem não tem o Espírito Santo, precisa achá-lo. Então, essa é a noiva. O que vai fazer a noiva ser a noiva não é a nacionalidade, nasceu em Israel, ou é judeu, mas nasceu no Brasil, ou nasceu nos Estados Unidos. Não é a nacionalidade. O que vai fazer a noiva ser a noiva é o penhor. É a dracma que a pessoa não pode perder. Essa joia, esse colar que Deus tem de mais precioso, que o deixou como penhor para os escolhidos, para aqueles que estão desposados, para aqueles que estão noivos, comprometidos com o Senhor Jesus. Então, aqui nos traz uma forma bem clara para vermos, entendermos isso, né? Quem está noivo está comprometido com alguém. Então você não vai se embaraçar com as coisas dessa vida. Você não vai pecar. Você não vai quebrar o mandamento de Deus. Por quê? Porque você está comprometido, você está noivo, você está comprometido. E é esse sentimento de comprometimento que vai te garantir que você não vai perder a joia. Então o Espírito Santo, irmãos, é muito sensível. Ele é uma pessoa, ele é muito sensível. Quando se ele fala conosco e nós não damos atenção, ele já não fala novamente na mesma intensidade. E ele vai falando cada vez menos, porque nós não estamos dando atenção. Mas quando nós estamos atentos à voz do Espírito Santo, ele fala conosco todos os dias. E ele nos orienta, nos consola, nos corrige, nos ensina. Quando você pega a palavra de Deus e lê, o Espírito Santo está ali nos ensinando o que está escrito em cada versículo que nós estamos lendo. Então, quem não tem, precisa encontrar. Quem perdeu, precisa encontrar. Procure nas Escrituras, você vai achar. E corra, porque o noivo está voltando. Já se passaram 2 dias, já se passaram 2000 anos. Já se passaram 2 dias, então corra. O noivo vai voltar a qualquer momento. E como será o arrebatamento, né? Agora chegamos na parte em que falamos do arrebatamento, né? O arrebatamento acontece então em 3 etapas, em 3 fases. A primeira fase já aconteceu. Nós vemos a primeira fase registrada no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 50 até o versículo 53. Diz assim, E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Olha só o que aconteceu quando o Messias morreu na cruz do Calvário. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que agora, em Yom Kippur, entrar lá diante da arca, amarrado por uma corda, em nome de todo o povo. Não, o véu do templo se rasgou. Hoje, em Yom Kippur, o nosso Messias, o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, durante os dias temíveis, ele está com o livro da vida aberto. Ele está com o livro da vida aberto ali, Então, nós somos como sacerdotes e nós podemos entrar na presença do Pai, porque o véu do templo se rasgou e nós temos agora acesso ao Santíssimo. Então, nós entramos na presença do Pai. Durante Yom Kippur, que é o dia do quebrantamento, os dias temíveis em que o Messias está com o livro da vida nas mãos aberto. Bom, aqui no versículo 52 diz assim, E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Então a primeira ressurreição já aconteceu. Na época de Cristo, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele já ressuscitou
uma parte. Essa parte que ressuscitou aqui foram os que morreram em Cristo antes do Messias nascer. Eles morreram na esperança que o Messias viria. Esses já ressuscitaram. Amém? Coisa tremenda, maravilha de Deus. Então esses povos já ressuscitaram. Irmãos, e a Bíblia diz aqui no versículo 53 ainda mais uma coisa, ó. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Agora imagina só, nos dias de hoje, né? O arrebatamento, quando acontecer, talvez Deus permita que essas pessoas entrem nas cidades para dar uma andadinha ali, como aconteceu na época de Cristo, né? Pela uma última vez ali. Agora imagina que o seu ente querido faleceu há poucos dias, ou que o seu ente querido faleceu há poucos anos, e você encontra com ele de novo nas ruas. Olha, é o que está escrito aqui, ó. Versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então eles voltaram ainda, eles entraram na cidade santa ainda e apareceram a muitas pessoas. Então, irmãos, é o que está escrito, né, na profecia. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 53, diz assim: porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Então aqui fala de dois exércitos, né? Como eu já passei aqui para vocês sobre esses dois exércitos no livro de Cantares de Salomão. Tem um estudo aqui no canal também sobre o livro de Cantares. Do capítulo 1 até o capítulo 7, fala também da volta do Messias. Fala da noiva, fala do noivo, né? Então aqui nós temos, aqui no 1 Coríntios, capítulo 15, 53, fala de dois exércitos. O primeiro exército, convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Aqui está falando dos mortos que morreram. Quando a pessoa morre, ela vai se decompor, né? Isso é corruptível. Então, o corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Ou seja, essas pessoas vão ser transformadas, um corpo transformado, incorruptível. E nós que estivermos vivos, que isso que é mortal, nós somos mortais. E nós estamos vivos, né? Então nós teremos revestidos da imortalidade, ou seja, nós nunca mais vamos morrer. Nunca mais vamos morrer, né? Olha, lindo a palavra de Deus, né? Lindo. E lá no finalzinho desse versículo nós vamos assim, tragada foi a morte na vitória. Então, quando isso acontecer, quando o arrebatamento, a ressurreição dos mortos acontecer, vai se cumprir essa profecia. Tragada foi a morte na vitória. Aqui dá-nos a entender o arrebatamento de mais duas fases que ainda falta. A primeira fase já aconteceu. A segunda fase vai ser os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E a terceira fase, os que estiverem vivos serão transformados. Bom, nós não sabemos se isso vai acontecer no mesmo dia. Se os mortos irão ressuscitar e os vivos irão ressuscitar juntos. Não sabemos. O que nós sabemos é que vai acontecer 3 fases. Né? Pode acontecer de os mortos ressuscitarem ao soar da última trombeta, né? Aí isso tem muito a ver com a festa das trombetas, por isso é importante nós seguirmos as festas bíblicas, né? Reforço isso é muito importante. Então, ao soar da última trombeta, quando Deus determinar, essa é a última trombeta, então os mortos vão ressuscitar. Nós não veremos isso acontecer, porque eles estão mortos, né? Para nós, já não está mais entre nós. Então virá como ladrão. Ele vai raptar essas pessoas e a gente nem vai perceber porque já estavam enterradas, né? Mas quando um povo desaparecer da face da terra, aí sim será notório. Aí, irmãos, o anticristo ele já está preparando o caminho, né?
Porque a população entraria em pânico se soubesse que Jesus veio e eles ficaram aqui, né? Então eles estão preparando já o caminho. Hollywood já está falando de ETs, de extraterrestres, já estão trabalhando na mente das pessoas para que eles acreditem nisso, para poder acalmar a população. Não, esse povo aí sumiu, mas eles foram levados pelos OVNIs. Né? Foi os ETs, os ladrões de corpos, roubaram os corpos deles. Né? Então vamos esperar que talvez eles voltem. Né? Então eles vão estar acalmando a população dessa forma. Né? Então esses são os sinais no céu, que a Bíblia diz que nos últimos dias aconteceriam sinais no céu. Né? Então está falando desses sinais, aparições de OVNIs, essas coisas assim, que é o próprio homem que faz isso, né? Então, meus irmãos, nós vemos que de 7 anos para cá, de 2017 para cá, houve um grande avanço tecnológico. Surgiu as inteligências artificiais, surgiu a descoberta do grafeno, né? E com a descoberta do grafeno e a inteligência artificial, hoje nós já temos laser, já temos naves espaciais. Então, olha o grande avanço, né? Esse OVNI que Elon Musk fez, por exemplo, ele consegue subir numa altitude de 101 mil pés. Ele é invisível aos radares, né, também. E ele consegue, daquela altura, atacar um determinado ponto apenas com micro-ondas ou com laser. Então, meus irmãos, já são as armas do anticristo que ele vai usar nos fins dos tempos, né? Já são as armas que vai ser usadas. Essas armas, uma nave dessa, por exemplo, ela pode controlar um exército de drones. E esse exército de drones pode fazer um ataque maciço em um determinado local, em uma determinada região. É a nave que controla. Já temos isso. Essa tecnologia já é real hoje, nos dias de hoje, né? Já é real. Nós vemos isso, já está sendo usado na guerra de Israel contra o Hezbollah. Então aqui, meus irmãos, nós vemos isso, né? Aqui nos dá a entender o arrebatamento acontece em mais 2 fases. E a primeira ressurreição dos mortos já aconteceu. Então depois disso, 3,5 anos, ou seja, 3 anos e meio, né? Começa a contagem de 3 anos e meio. Os que ficarem vão cair aqui em Mateus capítulo 24. Né? Mateus 24 fala o quê? Aqui fala 24:12, está falando assim, o amor de muitos esfriará. 24:14, virá o fim. Esse fim aqui é a terceira vinda do Messias, porque a segunda vinda ninguém verá. Quando acontecer esse Mateus 24, essa profecia de Mateus 24, já é a última vinda, já é a terceira vinda, já é para a guerra do Armagedon. Então aqui começa a guerra do Armagedon. Junto com o Messias virá um monte de estrelas que vai cair do céu. Né? Quem perseverar será salvo. Então agora a pessoa tem que perseverar. Assim como Jesus sofreu na cruz do Calvário, ele deu o seu sangue para nos salvar, será como nos dias de Noé, né? Quando Deus fechou a porta da arca, ninguém mais pôde entrar dentro da arca, porque Deus fechou com as próprias mãos por fora, né? Nos dias de hoje, Deus vai fechar a porta da graça. Quando Deus fechar a porta da graça, ninguém mais poderá entrar pela graça. Aí é o evangelho do reino que voltará a ser pregado. Então o que Jesus trouxe para nós foi o quê? Foi o reino dos céus. Então quando o reino dos céus chega, não tem enfermidades. Não há mais enfermidades. As pessoas ficam libertas, ficam curadas. Porém, essa porta da graça será fechada. O próprio Deus, com a volta do Messias, com o arrebatamento da igreja, né, que é antes da igreja e dos judeus, né, com esse arrebatamento, então, será fechado a porta da graça, a porta da salvação pela graça. E então começa o evangelho do reino. Então agora, a pessoa, para ser salva, ela precisa morrer, dar o seu próprio sangue, porque o sangue de Jesus ela rejeitou. Né? Então essa pessoa vai ter que passar
se ela quiser ser salva, ela vai ter que sofrer. Mas é uma convicção que ela vai ter, ela vai sofrer, porque ela vai perceber que é a última chance que ela tem. E aí cai aqui em Mateus 24, né? Os judeus messiânicos não passarão por isso. Os povos das igrejas que têm o Messias, que não são idólatras, também não passarão por isso. Os escolhidos, né? Não passarão por isso, porque serão arrebatados antes. Quando você fizer anotações, anote o versículo, escreva o versículo, porque isso servirá para as gerações futuras, os que ficarem. Infelizmente, os que ficarem, tá? A igreja está sendo preparada para o arrebatamento e o mundo está sendo preparado para serem consolados, porque vão dizer que os OVNIs levaram essas pessoas para que a população não entre em crise, não entre em pânico, né? Mateus 24, de 1 até 35. Nesse trecho da Bíblia, eles vão chorar, porque eles vão cair na real. Poxa, o Messias veio e nós não o reconhecemos, né? Então essas pessoas vão passar por isso. A Bíblia toda aponta para o nascimento do Messias. A Bíblia toda aponta para esses fatos que acontecem na história, né, da volta, tudo apontando para a volta do Messias. Tudo que acontecia no Antigo Testamento, o sacrifício apontava para o sacrifício do Messias. Isaac, lá no monte, quando Abraão foi para ferir Isaac, que Deus falou, não faças mal, porque eu já provi para mim o cordeiro, estava falando do Messias. O feixe de lenha que Isaac carregou nas costas para subir no monte para o sacrifício era a cruz do Calvário que o Messias carregou para ser sacrificado. Então, meus irmãos, tudo tem relação com o Senhor Jesus. Tudo aponta para o Senhor Yeshua HaMashiach, né? Tudo aponta para Ele. Hoje nós pregamos o Evangelho da Graça. Quem que vai pregar o Evangelho do Reino depois da volta do Messias? A Bíblia diz que serão 144 mil judeus. 144 mil. Então, ainda ficará ali em Israel 144 mil. O que são 144 mil? 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo vai dar 144 mil, né? Mas a tribo de Dan não está aqui nessa relação. O Eterno tirou a tribo de Dan, porque a Bíblia tem uma profecia, uma sentença, né? No lugar da tribo de Dan entrou a tribo de Manassés, que são os filhos de José, né? Manassés e Efraim. Efraim já estava e agora entrou a tribo de Manassés, e a tribo de Dan saiu. Porque a Bíblia diz assim, tem uma profecia que fala: aquele que não guardar o mandamento de Deus, aquele que se ajoelhar diante de imagens, será arrancado. Então nós temos uma profecia assim. E nós vemos que a tribo de Dan, lá em Apocalipse, na relação dos 144 mil, não aparece o nome dessa tribo. Ela foi arrancada. Ela foi arrancada e foi substituída pela tribo de Manassés. Por que tribo de Dan foi arrancada? Porque se nós formos ler na história, aqui no comecinho do Antigo Testamento, nós vamos ver aqui em Juízes, né? Eu estava lendo outro dia sobre isso até. Aqui eu li sobre a história de Sansão. Logo depois da história de Sansão, fala da história da tribo daqueles levita, aquele sacerdote que tinha uma concubina. Ele esquartejou a concubina porque foi morta pelos benjamitas. Mataram ela, né? Os benjamitas mataram ela. Aí houve aquela guerra em Israel. E depois desse episódio, nós vemos o episódio da tribo de Dan que se corrompeu, né? Havia um falso profeta ali, um deus de prata, feito de prata, e a tribo de Dan sequestrou esse sacerdote, levou ele lá,
foi a primeira a se corromper e adorar imagens. Então eles foram arrancados. Não aparece no Apocalipse. Então, meus irmãos, durante esse tempo, quem vai pregar o evangelho do reino são 144 mil. 12 mil de cada tribo. A tribo de Manassés, 12 mil. E assim a tribo de Judá, 12 mil. E assim por diante, as 12 tribos que agora tem Manassés no meio, né? Então, Mateus 24 nos conta, versículo 17, 19 e 20, diz assim, né? Se você estiver na Judéia, fuja para os montes. Essa profecia está falando para judeus, né? Judéia refere-se a judeus. Quando você vê sobre a assolação, a profanação do templo, fuja para os montes. Não volte para casa para pegar nada. Não volte para casa porque quem voltar vai morrer, né? Porque imediatamente após a abominação começará a guerra, a tribulação. Versículo 21, capítulo 24, versículo 21, né? Por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Versículo 22. E quem são os eleitos? Os judeus. Os judeus são o povo eleito, né? E por causa deles, esses dias serão abreviados, porque senão ninguém escaparia. Ninguém poderia escapar disso. Porque Deus disse, nenhum dos que são meus iriam se perder. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Surgirão enganadores. Tem gente que zomba hoje, né, do arrebatamento. Eles falam assim, mas há tanto tempo eles pregam sobre o arrebatamento, até hoje não aconteceu. É porque tem dia, mês, ano e hora para acontecer. Não é assim o casamento judaico? 2 anos o noivo não fica para preparar o lugar? Então, 2 dias, 2.000 anos para Deus é 2 dias para nós, né? Então, 2 dias proféticos representam esses 2.000 anos. Então, não poderia acontecer antes a volta do Messias, é para agora. Essa profecia é para os nossos dias. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos essa geração que vai ser arrebatada. Então, se você tem consciência disso, se você sabe que o Messias voltará, então comece a buscá-lo. Então comece a se preparar. Então comece a ler a Bíblia todos os dias. Comece a guardar o Messias no seu coração, porque ele é a palavra. Guarda no seu coração. Tenha o Espírito Santo. Implore a Deus, Pai, me manda o Espírito Santo, o renovo. Implore a Deus. Por quê? Porque o Messias está voltando. O Messias em breve voltará. Então eles dirão, né? Voltando aqui em 2 Pedro 3 e 4, né? Eles dirão, os escarnecedores, né? Dizendo, até hoje Jesus não veio, ele não vai voltar. Vão ficar tentando desmotivar as pessoas, né? Mas nas profecias nós encontramos a resposta. 2 Pedro 3, de 8 a 10, diz assim, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, né? Foi o que eu falei aqui, né? Que fazem 2 dias apenas que o Messias morreu na cruz. O Senhor não é tardio a respeito da sua promessa. Ele não é tardio a respeito da sua promessa. Ele voltará, né? Ainda que alguns homens que têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Jesus ele vai esperar o máximo que ele puder para que todos cheguem ao arrependimento, né? Ele é longânimo, ele é compassivo, ele vai esperar. Mas aqueles que não se arrependerem é porque não era mesmo para estarem nessa situação de arrependimento. Né? No versículo 10 diz assim, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, ou seja, ninguém espera, ninguém sabe a hora que o ladrão chega. As pessoas são pegas de surpresa, né? No qual os céus passarão com um grande estrondo. Imagina um grande estrondo nos céus,
e assim os céus passarão, né? E os elementos hão de derreter com um calor intenso. Olha, os elementos hão de derreter. Aqui já está começando o Armagedon, né? Então, diante dessa palavra, eu quero perguntar para você: você gostaria de aceitar a Jesus? Você gostaria de aceitar o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário para a nossa salvação? Se você gostaria de aceitá-lo, mão direita do coração, mão esquerda para o reino. Ergam as mãos para os céus e repita essas palavras juntamente comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, lava no teu sangue, as minhas vestes estejam brancas e limpas diante de ti. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. E quando tu vieres buscar o teu povo, a tua igreja, não te esqueças de mim. Eu quero subir contigo. Amém? Amém? Graças a Deus, então. Obrigado por você ter ficado até o final desse estudo. Leia esses versículos, né, que eu citei aqui. Remoa essa palavra no seu coração, porque nós devemos remoer, né? A Bíblia fala que faz uma comparação, né, com o gado que é puro, que é kasher, né, que é para nós comermos, que podemos comer. A diferença é que o gado remói, né? Então a mesma coisa com a palavra de Deus. Remoa essa palavra no seu coração. Seja puro, seja kasher também, né? Remoa essa palavra. Leia os versículos, releia esses textos citados. Você vai entender o que está nas profecias aqui. Amém? Então, Deus abençoe. Obrigado por você ter ficado até o final desse estudo, né? Fica com Deus. Que haja paz, bonança, prosperidade. E se houver algum enfermo, seja curado em nome do Senhor Jesus, porque o reino dos céus chegou, e na onde o reino dos céus chega, não tem tristeza, não tem dor, não tem doença. Então, em nome de Jesus, se você está passando por depressão, seja curado da depressão agora. Sinta a presença de Deus aí, ó, que vai passar sobre você. Sinta em nome de Jesus e receba a cura em nome de Jesus. Amém?